pessoal, eu sou a professora Silvana, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. As vegetações da Terra. As vegetações da Terra apresentam variados aspectos e conjuntos de espécies e estão distribuídas de maneira distinta ao redor do planeta. Os tipos de vegetação. Destacamos as características dos principais tipos de vegetação da superfície terrestre: florestas, vegetação mediterrânea, savanas, pradarias, estepes, tundra, vegetação desértica e de altitude, ressaltando a importância da conservação das formações vegetais no mundo. Florestas. Existe na Terra uma grande diversidade de florestas, que apresentam aspectos variados conforme a umidade e a temperatura de cada região. Elas estão assim divididas: florestas equatoriais e tropicais. Elas estão presentes nas faixas de clima equatorial e tropical. São, portanto, típicas de áreas de clima quente e úmido. Ocorre em regiões da América Central e da América do Sul, na África e no Sudeste Asiático. As florestas tropicais e equatoriais apresentam a maior biodiversidade do planeta, ou seja, o maior conjunto de espécies de seres vivos. Florestas temperadas e subtropicais. As florestas temperadas e subtropicais localizam-se em regiões de clima temperado úmido. Suas árvores perdem as folhas no inverno. Elas combinam e cobrem a maior parte da Europa, o nordeste dos Estados Unidos e a parte do Japão, mas foram praticamente destruídas ao longo do tempo. Florestas boreais. São também conhecidas como taiga ou mata de coníferas. As árvores coníferas são assim chamadas porque têm a forma de cone. As florestas boreais são formações homogêneas, com predomínio de pinheiros. Ocorrem nas zonas temperadas de países como o Canadá, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Rússia. Vegetação mediterrânea. Característica do clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos chuvosos. Essa vegetação tem predomínio de árvores e arbustos adaptados aos períodos secos e distribuídos de maneira esparsa. Ocorre principalmente no sul da Europa e no norte da África. Savanas. As savanas ocorrem principalmente na América do Sul, na África e na Austrália. São características de regiões tropicais que apresentam uma estação seca bem definida, alternada por uma estação úmida. Nas savanas africanas, a fauna é muito diversificada e abriga grandes animais como elefantes, girafas, rinocerontes, leões, búfalos e leopardos. Pradarias. As pradarias são características de áreas de pouca pluviosidade. Ocorrem na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e na América do Sul. São formadas basicamente por gramíneas, mas também podem apresentar alguns arbustos. Em todo o mundo, as áreas de pradaria foram muito usadas para a pecuária. Estepes. Presentes em regiões semiáridas, como o oeste dos Estados Unidos, as áreas da Mongólia e do Paquistão. As estepes são vegetações herbáceas, constituídas por gramíneas que se distribuem de maneira irregular em tufos e pequenos arbustos
deixando extensas áreas de solo descobertas. Vegetação de deserto. A vegetação de deserto ocorre em regiões onde há poucas precipitações de chuvas, tanto em áreas frias quanto em áreas quentes da superfície terrestre. Ela é formada nos desertos quentes por gramíneas, arbustos e algumas plantas isoladas que se adaptam ao ambiente com poucas folhas ou com espinhos, como os cactos. Nos desertos frios e no clima polar, como o da Antártida, no verão podem brotar, por exemplo, musgos e líquens, em áreas costeiras livres de gelo. Vegetação de altitude. Áreas montanhosas em altitudes elevadas, o ar mais rarefeito e a diminuição da temperatura limitam o desenvolvimento de espécies vegetais. Por isso, quanto maior a altitude de um local, menor o porte de vegetação, que pode ser constituída por florestas na base das montanhas ou por campos nas maiores altitudes, onde se desenvolve gramíneas, musgos e líquens. Tundra, formação vegetal formadas por musgos, líquens e poucas plantas rasteiras. Tundra é o nome da formação vegetal que ocorre no extremo norte da Ásia, Europa e na América do Norte, por cerca de 3 meses ao ano, durante o descongelamento parcial do solo. É formada por musgos, líquens e poucas plantas rasteiras. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!